Paz a todos. Amados, vamos dar uma estudada aqui breve no livro de João, capítulo 4, fala sobre a mulher samaritana. Nós sabemos que os samaritanos e os judeus, durante séculos, não viviam bem, não se davam. Devido ao exílio dos judeus para outros povos, outras nações, e muitos deles adulteravam com Deus, passavam, além de seguir Deus, mas também os deuses das nações para onde eles foram exilados, e assim misturando a crença deles. Por isso que chamavam povos mestiços. Criam no Deus de Israel, mas também criam em outros deuses. E vamos lá, vamos estudar. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Então já era uma hora, amados, de sol intenso. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus estava sozinho ali naquele poço. Aí veio a mulher samaritana e ele pediu: me dê um pouco dessa água. A mulher samaritana perguntou. Vamos ver. A mulher samaritana perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus, aí está entre parênteses aqui, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Não se dão bem com os samaritanos, como eu expliquei para vocês. Devido que os samaritanos eram um povo mestiço, eram judeus que criam no Deus de Israel, mas também passaram a crer também em outros deuses. Havia uma mistura ali de crenças, justamente por causa do exílio que eles foram obrigados, né? Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir a água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu à samaritana: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Tem alguns irmãos entre a gente que falam do livre-arbítrio. Eles acham que eles podem vir a ter sede novamente. Jesus falou, repetindo, versículo 13: quem beber desta água terá sede outra vez, a água que a mulher estava oferecendo a ele do poço. Mas quem beber da água viva nunca mais terá sede. Versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Vá, chame o seu marido e volte. Aqui, meus amados, a gente tem estudado na internet, tem muitas pessoas que alegam sobre a mulher samaritana. Bom,
Por isso que eu falei com vocês do contexto. Samaria, os samaritanos, eram um povo que cria no Deus de Israel, mas também cria em outros deuses devido ao exílio que eles passaram. E acabaram adicionando outras crenças junto com o Deus de Israel. Era um povo mestiço. Então, ela provavelmente adquiriu costumes desses povos, porque ela era uma samaritana. Vocês lembram quando Deus falou que os seus filhos não deviam se misturar com os povos que estavam na terra que mana leite e mel? Pois Deus estava tirando eles de um povo pagão, que era o Egito, e estavam levando para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas vocês têm que chegar lá e acabar com todos, para possuir a terra deles, que eu, Deus, estou lhe dando, para que vocês não adquiram costumes daquele mesmo povo que tinha os mesmos costumes do povo do Egito. Então, isso mostra que Deus, quando tira a gente da prática do pecado, Ele não quer que a gente volte para a prática do pecado. De Egito eram costumes pagãos, e a terra que Deus estava levando o seu povo, que mana leite e mel, tinha também costumes pagãos, mas Deus falou para aniquilar todos, acabar com o mofo, com a lepra, com o fermento, para que toda a massa não seja levedada. Estão entendendo, meus amados? Então, os samaritanos não se misturaram com outros povos. Mulheres judias se casaram com homens que não eram de Israel. Homens judeus se casaram com mulheres estrangeiras. Aí Deus levanta o profeta, o sacerdote Esdras. Vocês podem ver lá no livro de Esdras, capítulo 10, quando o sacerdote vai ao povo, para organizar a casa, depois que o povo veio do exílio da Babilônia. Então, Esdras foi para poder arrumar a casa. Então, ele era um sacerdote. Ele tinha que pregar a palavra genuína de Deus. Então, estava organizando. E Esdras notou que, de acordo com o exílio da Babilônia, o povo já tinha se casado com mulheres estrangeiras, formado famílias durante 70 anos. E assim teve descendentes. O que Esdras vai fazer? Ele foi lá, falou: vocês têm que se divorciar dessas mulheres estrangeiras. Então, grande parte se divorciaram das mulheres estrangeiras, fazendo a vontade do Senhor e não a vontade dos homens. Aí eu lhe pergunto, foi duro para eles? Óbvio, tinham adquirido famílias com essas mulheres. Mas vocês têm que agradar a Deus e não aos homens. E assim os samaritanos, alguns não fizeram isso. Continuaram, como lá em Esdras, alguns não aceitaram o conselho do sacerdote Esdras. Eles permaneceram com as suas mulheres estrangeiras. Esses vieram a ser os samaritanos. Existiam já os samaritanos, mas eles cresceram o número de samaritanos. E o que acontece? Se divorciam, se casam com outro. Deus odeia o divórcio. Mas como adquiriram outras crenças, se divorciavam, casavam com outras. Então a gente deduz que essa mulher samaritana aqui, ou ela era divorciada e casada com outro homem, ou ela era uma viúva e o homem com quem ela estava vivendo agora não se casou, ela estava numa fornicação. Então vamos continuar aqui. Jesus falou, versículo 16: vá, chame seu marido e volte. A pegadinha de Jesus. Não tenho marido, respondeu a samaritana. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, meus amados, a gente não pode inventar. A gente deduz que essa mulher samaritana, por ser uma samaritana, ela tinha outras crenças. Que nós sabemos que a palavra de Deus fala que Deus odeia o divórcio. A gente vê lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo do 1 ao 4.
se o marido dispensar a mulher, vão lá e estudem, tá, meus amados? Se o marido dispensa a mulher, dá-lhe uma carta de divórcio, e essa mulher, com a carta de divórcio na mão, vai e se casa com outro homem, e esse homem também não quer mais essa mulher, dá uma carta de divórcio para ela, essa mulher está divorciada pela segunda vez, e essa mulher resolve voltar para o seu primeiro marido, ele já não poderá mais ficar com ela, porque ela foi contaminada, porque quando ela se casou com outro, se deitou com outro, houve adultério. Então, Deus nos ensina sempre que odeia o divórcio. Claro que lá em Jeremias capítulo 3, se vocês estudarem, vocês vão ver que Deus fala que realmente a mulher, quando se deita com outro homem, mesmo divorciada e se casando com outro homem, ela está adulterando. Isso é um adultério. Lucas 16, 18. É um adultério. Mas o marido, ele tem que perdoar o adultério. A esposa tem que perdoar o adultério, mesmo sendo contaminada. Então, meus amados, no Jeremias 3, mostra justamente isso. A terra é contaminada, mas eu, Deus, vocês se contaminaram, Israel, mas eu quero restaurar vocês. Então, meus amados, Deus fala sempre em restauração. E no versículo da mulher samaritana foi a mesma coisa. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Olha só. Está chegando a hora que vocês... Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, lá em Samaria, nem em Jerusalém, onde tinha o templo de Salomão. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus, meus amados? Vamos estudar isso. Olha só, no 2 Reis, capítulo 17, versículo 23 a 24, diz o seguinte: o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim, Israel foi deportado de sua terra para a Assíria, onde permanece até hoje. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Então, o rei da Síria colocou outros povos pagãos, em Samaria. E esses judeus que estavam no meio deles adquiriram novas crenças. Por isso que Deus trouxe o sacerdote Esdras para poder falar para aquele povo que aquelas mulheres estrangeiras que estavam casadas tinham que se divorciar delas. Então, meus amados, só para terminar, que fala no versículo... Vamos repetir o 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque lá realmente é o Deus de Israel. Dos judeus, porque lá eles não adoram outros deuses, como os samaritanos faziam. No entanto, 23, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não vai ser mais em templos feitos por mãos humanas, como tinha o templo de Salomão. Não vai ser em Samaria, não vai ser no Brasil, não vai ser na China. Não, vai ser em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Vocês entenderam, amado? Os samaritanos, eles adoravam também, além do Deus de Israel, outros deuses. E por isso eles tinham costumes diferentes.
a mulher samaritana provavelmente, ou ela era viúva e estava sem se casar com esse outro marido, que Jesus falou que é verdade, que esse que você está agora não é seu marido. Ou então ela foi divorciada e se contaminou com outro homem, quando se casou com outro homem. Aí Jesus falou assim, ó, é o marido que você está, não lhe pertence. É só vocês irem lá, estudar Deuteronômio 24, versículo do 1 ao 4. Por isso que eu citei Deuteronômio para vocês. Tá vendo como é fácil entender a palavra do Senhor? Ficou um pouco extenso, meus amados, mas é para explicar direitinho para vocês, tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.